Oi, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus hoje um pouquinho mais cedo e Deus vai nos abençoar grandemente em nome do Senhor. Por isso é muito importante que você venha assumir posições espirituais em Cristo. E uma das mais importantes é você compreender que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. A verdade dos homens é mentira diante de Deus, mas a verdade de Deus é que, de fato e de verdade, é a verdade. O Senhor Jesus mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muito simples de nós entendermos algumas coisas espirituais que nós precisamos compreender. Então, muitas vezes os homens eles pregam, anunciam uma certa palavra, dizendo que é a palavra de Deus, mas é a palavra dos homens, não tem nenhum contexto espiritual, digamos, de veracidade no que falam, no que anunciam. E uma das coisas mais importantes que eu quero que você preste atenção nessa noite é justamente sobre esse assunto, a família de Jesus. Você sabia que Jesus tinha uma família? Você sabia que Jesus, ele, claro, não era filho de José, digamos, naturalmente. Ele era filho de quem? Do próprio Deus Pai. O Espírito Santo envolve a Virgem Maria e Jesus se faz carne, conforme João capítulo 1, versículo 14. Mas uma coisa importante, José e Maria tiveram outros filhos. E isso está na Bíblia e eu quero compartilhar com você esta verdade espiritual. E uma coisa importante, gente, por Maria ter tido relação sexual com José, não deixou dela ser santificada pela fé em Jesus e pelo contrário, ela é santa, José também é santo. Agora, a verdade tem que prevalecer. Jesus teve vários irmãos e irmãs também. Marcos capítulo 6, olha só que interessante. Jesus retira-se para Nazaré. Nazaré é onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele se criou de fato e de verdade em Nazaré. E partindo dali chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Agora olha que interessante. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? Por que esse povo se admirava? Porque eles conheciam Jesus. Conhecia a família dele. De onde vêm essas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha o que eles vão dizer daí no 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ok? Que diz a Escritura. Isso é muito importante que você compreenda. Então, tem que desmistificar essa questão religiosa toda que envolve o mundo, a pessoa da Virgem Maria. Maria teve relação sexual com José, gente. E por isso ela não deixa de ser menos santa do que ela é. Por quê? Porque ela não é santa por si mesma. Ela é santa porque ela creu no próprio Filho. E aí Jesus, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo São Paulo diz que todo que crê no Senhor Jesus é santificado pela fé nele. Então olha que interessante, Jesus ele nasce em Belém, mas ele se cria em Nazaré. E aí, como o povo de Nazaré conhecia toda a família de José e Maria e sabiam, né, acerca de Jesus, Jesus era o primogênito, filho de Maria, mas não, eles não sabiam que não era de José na verdade. José ocultou isso, eu acredito, por um bom tempo, até porque no primeiro momento José não quis deixar Maria porque ela se encontrava grávida. Imagina, ela chegou para José e disse: José, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Tu imaginou um negócio desse? Ele estava noivo dela. E aí ele só não abandonou ela porque um anjo do Senhor em sonho falou com ele e disse: José, não abandone a tua futura esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E resultado, José recebe Maria como esposa. E aí, naturalmente, depois que Jesus nasceu, ele teve relação sexual com Maria. Por isso diz a palavra de Deus, é muito clara. Isso está escrito em qualquer Bíblia, gente. Marcos capítulo 6, Jesus vai para Nazaré, num dia de sábado ele começa a ler a Escritura, e o povo ficou maravilhado, porque conheciam ele, né? E aí disseram:
no versículo 2, o final do versículo, de onde lhe vem essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Jesus tinha 4 irmãos homens. Quem? Tiago, que é o livro de Tiago que está escrito aqui, ele foi líder da igreja em Jerusalém, o apóstolo Tiago, ok? Esse Tiago que está escrito, o livro de Tiago na Bíblia, ele é meio-irmão de Cristo, ok? Por parte de, no caso de José e Maria. Então, não é esse o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Aí eles não especificaram, né, o nome das mulheres, até porque naquela época já tinha um certo preconceito, vou usar o termo, onde muitas vezes a mulher ela é considerada como uma classe inferior. Eu acho tão engraçado isso. O homem tem uns animais na terra, essa que é a expressão que eu vou usar, que eles acham que eles são maior do que a mulher, e para nascer nesse mundo eles dependem de uma mulher. Olha para mim, isso aí é uma imbecilidade. Entendeu? É uma tansice o homem achar que ele é maior do que a mulher. Ou seja, depende da própria mulher para nascer. Então, deixar de ser ignorante nesse ponto. Então, os irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e não estão aqui conosco suas irmãs, então na época o judeu já tinha esse preconceito, não botaram o nome das irmãs de Jesus. E escandalizavam-se nele. E olha o 4, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante, né? Por isso, olha que interessante, tem um momento da caminhada de Jesus que a própria família dele achava que ele era louco. E um dia foram para prender ele. Né? Os irmãos dele, Maria também ali, José. É uma loucura tudo isso, gente. Ou seja, o que foi enviado por Deus, desde o princípio, foi rejeitado até pela própria família. E quando Jesus começa a anunciar o evangelho na terra dele, o povo então se escandalizou e rejeitou ele de tal maneira. E aí Jesus mesmo diz daí no 4, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, na própria casa dele. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, olha como é interessante, né? É uma questão, gente, que envolve ali. Jesus sempre foi rejeitado também, e desde o princípio, o próprio Herodes quis matar Jesus, né? E o próprio povo daí da terra onde Jesus se criou rejeitou ele. Teve um momento também, tem outro evangelho que diz que num sábado pegaram ele e disseram para ele, nós vamos te jogar de cima do monte. Levaram Jesus lá em cima do monte mais alto da região ali e tentaram jogar ele para baixo. Ele deixou eles que nem bobo lá em cima, passou no meio deles. Até hoje eles estão procurando Jesus. Então olha como é interessante tudo isso. Agora, essa coisa aí que sempre foi ensinado, que Jesus era o único filho de Maria, isso é uma mentira que já inventaram e com o único intuito de criar uma coisa mística em cima de Maria, como se ela nunca teve relação sexual com o homem. Gente, desde quando que ter relação sexual, o casal é pecado? Então pecado é a própria vida, entendeu? Então é as bobeiras espiritual que inventaram por aí para criar uma imagem sobre Maria. Primeiro, Maria foi gerada por uma relação sexual de um homem e de uma mulher, o pai e a mãe dela. Ela não nasceu de susto, não nasceu por acaso, não é uma pessoa mega, super especial porque quando o anjo fala com ela, ela não faz papel de desentendida, de boba, incrédula, não. Ela até argumentou como pode se fazer isso. Eu vou gerar uma criança, mas eu não conheço homem. Em outras palavras, ela disse, ela era virgem. Aí o anjo diz para ela, o Espírito Santo vai te envolver e o que em ti será gerado será chamado Filho de Deus. E aí chegou o momento que ela diz assim para o anjo, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela, por ser judia, conhecia a Escritura, sabia os judeus todos que o Messias deveria nascer.
E aconteceu exatamente isso. Deus envia o anjo Gabriel vai à casa onde Maria estava, se manifesta para ela, ela tem a visão espiritual, o anjo começa a falar com ela, ela até argumenta, mas como vai ser feito isso? Eu não conheço o varão, não tem como ser mãe. Aí o anjo explica para ela como ia ser feito. Aí Jesus simplesmente se faz carne no ventre dela. Que mulher extraordinária, Maria. Não é como esses cabeçudos que tem hoje em dia aí, tu prega uma palavra dessas, torce o nariz, rejeita a palavra, não aceitam, não creem. Não, Maria creu. Tanto que ela diz, cumpra em mim segundo a tua palavra. Hoje a gente prega Jesus, anuncia Jesus, fala essas coisas e as pessoas torcem o nariz. Quando é que vocês vão criar juízo na cabeça, gente? Quando as pessoas vão acordar e parar de ser bobo, enganados pelo próprio diabo e criando coisas místicas em cima de pessoas tão normais como qualquer um de nós. O próprio Senhor Jesus, quando nasceu na terra, ele não veio na forma de Deus. Ele veio como homem, carne e osso. A Bíblia diz que ele se aniquilou a si mesmo e se fez como um de nós. O que é aniquilar-se, pastor? É reduzir-se a nada. Então, certa vez eu disse para a igreja, irmãos, Jesus andou sobre as águas como Deus ou como homem? Ou como homem cheio do Espírito Santo? Responde aí. O povo ficou pensando, uns falaram uma coisa, outros outra. Eu disse, gente, como homem cheio do Espírito Santo, porque o ministério dele principiou depois que ele desceu as águas e foi cheio do Espírito. Jesus não operou milagres, a Bíblia não mostra que ele operou milagres antes do batismo nas águas, antes de ser cheio do Espírito Santo. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Quando ele passou a ser um com o Pai? Quando ele se entrega no propósito de Deus, quando chegou o momento dele se manifestar. Então, tem muita coisa mística em cima. Outra coisa, Jesus ele repreende o vento e o mar, e os discípulos olharam um para o outro e disseram, mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus ele é o primogênito filho de Deus, unigênito filho de Deus e primogênito filho de José e Maria. Amém? Claro que José não era o pai natural de Jesus, mas ele assumiu como sendo filho. Então, no caso de Deus Pai, Jesus é o unigênito. Deus amou o mundo que deu o único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no caso de Maria e José, Jesus foi o primogênito. Ok? Está na Bíblia escrito, gente. Unigênito é porque é único. Primogênito é porque é primeiro. Então depois José chegou junto, namorou muito com Maria, teve 4 irmãos macho. Amém? 4 irmãos. Vou dar o nome dos 4 de novo. Tiago, José, Judas e Simão. E uma penca de irmãs. Aí não diz por causa dessa bobeira também. Na época já escreviam mais, tinha mais a própria genealogia de Jesus, né? Como diz, filho de José, ou seja, tinha um certo preconceito com relação à mulher. Hoje tem grupos no mundo, por exemplo, que tratam a mulher como sendo um tapete. É um bando de estúpido, né? É tão interessante isso, gente, eu abri um parênteses aqui, não era o tema, mas não sei porque Deus quer falar isso também, talvez para abrir a cabeça oca de alguns que não tem nada na cabeça, né? Ou seja, olha como é interessante. O cara, para nascer nesse mundo, ele precisa da mulher. Para ter filhos, esse bando de ignorante tem que ter o quê? Uma esposa. E aí a mulher é inferior a eles. Eu acho que o inferior é o homem. Porque para tu nascer, cabeção, tu tem que ter uma mulher para gerar um... E aí é tão interessante como pode, gente. Isso só pode ser coisa do diabo. Espiritualmente falando, o homem é cabeça, ok? Deus deu a preeminência para o homem, porque primeiro Deus criou o homem. Só que ao mesmo tempo ele tira do corpo do homem, ele tira a mulher, né? Da costela do homem ele faz a mulher. Então a mulher nasceu, ela foi a primeira mulher é tirada do homem, da costela do homem. Deus cria o corpo, forma o corpo da mulher. Só que um detalhe, no ato de criar, Deus criou macho e fêmea, o espírito, macho e fêmea. E depois é que ele deu forma para o corpo. Primeiro deu forma para o corpo do homem e depois deu forma para o corpo da mulher.
Mas no momento da criação ele já cria o espírito macho e fêmea, está lá em Gênesis. Só que aí, claro, primeiramente ele forma o corpo do homem, depois forma o corpo da mulher. Agora, essa história aí de que a mulher é inferior ao homem, que inferior o quê? Estão fora da casinha. Não tem juízo nenhum esse tipo de gente. Aí maltratam, judiam, espancam, tratam que nem como se fosse um... Sabe, gente, que bando de ignorante. Aí esses ignorantes, eles para existirem, eles dependem de uma mulher, senão não nasce aqui. Aliás, eu acho que alguns nasceram de uma égua, né? Ou seja, de um animal, de um monstro, porque tem uma cabeça que, olha, vou te contar, né, gente? Uns verdadeiros cavalos são. Maltrata a mãe, maltrata a esposa, maltrata as filhas, trata as próprias filhas como sendo inferior. Que bando de ignorante! Como pode esse tipo de religião as pessoas ainda ficarem, digamos, seguindo essa paranoia de homem que não pensa? Primeiro, vou repetir para ver se entra na cabeça. Para você existir nesse mundo, você dependeu da tua mãe. Para você ter filhos, você depende da tua esposa. E tu quer ser maior? Maior aonde, cara pálida? Acordem. Comece a tratar as pessoas como convém, para que Deus não arrebente vocês no dia do juízo. Ok? Porque um princípio, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a pessoa mais próxima de você é a tua esposa. Amém. É a nossa esposa. E é o esposo. E depois os filhos. E por aí fora vai. Então, olha que interessante. Jesus teve irmãos e irmãs. E aí chegou o momento também, em Marcos capítulo 3, 31, a família de Jesus. Olha o que Jesus faz daí. E chegaram então seus irmãos e sua mãe. E estando de fora, mandaram-no chamar. Chegaram com toda a pompa, né? Maria disse, eu sou a mãe de Jesus. E tinha uma galerinha ali que era os irmãos. E nós somos irmãos de Jesus. Vai lá e chama ele. Olha o que diz o 32. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos se procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, o cara chegou e disse, mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Olha só, mas deu de sola, chegou a arder os ouvidos. Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus já estava, sabe, meio nervoso, acredito, com essa história, porque teve um momento que eles achavam que os irmãos dele e a família dele achavam que ele era louco. Um dia foram até para prender ele. Aí sempre com essa arrogância, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e mandaram tu ir lá. Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. E ponto final. Chegou o momento que Jesus cortou, deu um corte. Amém? Cortou, deu no meio da própria família dele. Porque eles estavam criando uma imagem, uma certa arrogância, como se eles tivessem domínio sobre Cristo. Imagina, como Jesus tinha 12 anos de idade, se não me foge, aí teve uma situação, um evento, uma festa em Jerusalém, José e Maria foram, Jesus foi também, e aí quando voltaram para Nazaré, não encontraram Jesus, voltaram desesperados. Aí pegaram, Jesus estava no templo ensinando a palavra, 12 anos de idade. Aí chegaram e disseram, mas Jesus, como tu faz isso? Aí Jesus olhou para a mãe dele, para o pai dele e disse, não convém que eu cuide dos negócios do meu pai? Eita, glória a Deus. Ali já começou o negócio ficar meio agitado. E aí teve um momento quando ele assumiu o ministério dele mesmo, aí a família dele sempre com essas coisinhas e tudo mais, manda
esse pregador aí vinha aqui falar, vinha aqui fora que aqui tá a mãe dele e os irmãos dele. Manda lá, diz para ele vir agora, ele tem que vir agora. Jesus olhou para o cara e disse assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem está lá fora? Vou te mostrar quem é minha mãe e meus irmãos. E eu acredito que eles ouviram, por isso se converteram depois. Se não tivesse se convertido dos maus caminhos, estaria tudo no inferno. Maria, os irmãos de Jesus, irmãs de Jesus, tudo perdido. Pode ter certeza. E vou dizer uma coisa aqui, ó. Jesus, ele corta, ele dá um corte. É faca daquela boa, né? Pá! No meio. Quem é minha mãe e meus irmãos? Pediu pro cara. Aí o cara ficou, poxa, eu tô no meio de uma situação meio delicada. Aí olhando para o redor, o cara não respondia nada, olhando para o redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eles que estão lá fora, não. Se eles entrarem nesse princípio que eu estou ensinando aqui, aí sim, ela é minha mãe e os que estão lá dizendo que são meus irmãos, verdadeiramente serão meus irmãos. Caso contrário, se não fizerem a vontade de Deus, não tem esse papo mais não. Acabou esse negócio aqui. Ou seja, Jesus põe limites na loucura da própria família dele, que achava que eram os donos da vida dele. Gente, olha para mim aqui, é mais ou menos assim. As pessoas muitas vezes elas querem impor a visão do diabo que elas têm com relação à fé que Jesus passou para você. Sabe, gente, é que nem meu avô aprendeu, ensinaram para ele que quem lesse a Bíblia era louco. E quem ensinou isso foi o padre, né? Isso aí há muito tempo. A Igreja Católica queimava as Bíblias em praça pública na antiguidade e por aí afora vai. Então, é um monte de coisa aí que ensinaram que não tem nada a ver, né? E se você ficar chateado comigo, o problema é teu. Por quê? Porque você tem que olhar para a palavra, não ficar ouvindo os outros e achar que uma religião vai te salvar. É como se eu vier aqui pregar uma outra coisa que não tem nada a ver com a fé em Cristo ou com a Bíblia, tu nunca mais vem me ouvir, porque eu estou fora da palavra, gente. Por isso esse mundo anda desse jeito, porque as pessoas simplesmente elas negligenciam a verdade de Deus e querem impor a verdade delas. Não, é que eu aprendi assim, tá, mas aprendeu errado. É como chegar no colégio e teimar com o professor lá que 2 mais 2 é 5. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Ok? A cor branca sempre vai ser branca. A cor azul sempre vai ser azul. Não tem como mudar. Nem as cores tem como mudar. Ok? Não existe como mudar, transtornar as coisas que são, como foram criadas. Da mesma forma, não tem como mudar a questão de Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E aí entrou essa disputa, uma certa disputa, né? Onde a própria família de Jesus queria começar a dominar ele, mandar na vida dele, e chegou o momento que ele pegou e cortou. A partir de hoje, assim, assim, assim. Minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade de Deus. E ponto final. Não se fala mais nisso, ok? Eu não sei como é que foi o negócio ali, mas baixaram a orelha na hora. Ou seja, Jesus está ali para cumprir a missão de Deus Pai, aí a família dele estava criando problema. Sempre estavam criando uma situação ou outra. Gente, e aí ele corta, mas corta mesmo. Olhou para o cara que disse assim, no mínimo o cara chegou já, Jesus ensinando a escritura, né? O cara nem chegou, talvez pedindo licença, já arrogante. Ô Jesus, já cortou o sermão ali. Imagina Jesus pregando a palavra para um grupo de pessoas, o cara chega já e dizendo, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e mandam que tu vá lá. Querem ver-te. Quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmã, porque todo que faz a vontade de Deus, esse é. Amém? Então é muito interessante você entender. A própria Bíblia daí diz,
para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então olha que interessante, até o momento que Cristo morre na cruz do Calvário, ele é o unigênito Filho de Deus. Depois da morte dele, pelo poder dele, João capítulo 1, versículo 12, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, pelo poder do Senhor Jesus, todo que crê nele é feito também filho de Deus. Então, até o momento da morte dele na cruz Calvário, ele é o unigênito Filho de Deus. Depois da morte e ressurreição, ele se tornou o quê? O primogênito Filho de Deus. Por quê? Porque também todos que passaram a crer nele também são feitos filhos de Deus. Por isso a Bíblia trata-nos como irmãos de Cristo. E o próprio Senhor Jesus falou isso. Gente, até porque olha para mim aqui, é muito interessante. Jesus, ele é o primeiro filho de Deus e ele é o verbo pelo qual todas as outras coisas foram criadas, inclusive nós. Por isso ele mesmo se faz carne, porque um dia ele nos fez carne. Então ele se faz carne, morre na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? Então essas coisas místicas que as religiões criaram, que as pessoas criaram, sem talvez um estudo aprofundado da Bíblia, não cai nessa coisa, nesse engano. Ou seja, coloca a tua vida só em Jesus Cristo e Gente, isso é bíblico. A Bíblia garante que todo que crê no Senhor Jesus é feito filho de Deus e um detalhe, é santificado. Por isso um princípio. Maria é santa e não tem como mudar isso. Por quê, pastor? Porque ela mesma se entrega no propósito primeiro da gestação, né? Ela se entrega, cumpra-se em mim segundo a palavra tua, e naturalmente a Bíblia diz que ela guardava todas as coisas que estavam acontecendo com Jesus, até o momento lá que, quando ele tinha 12 anos, que ele estava no templo ensinando a palavra, aquilo ali, Maria guardava essas coisas no coração dela. Então imagina, quando Jesus começa a assumir o ministério dele mesmo, gente, a coisa foi séria. E aí o que acontece? Maria estava no dia da crucificação de Jesus. Maria também viu o túmulo sem o corpo. Maria viu Jesus depois ressuscitado. Ok? Imagina que experiência que ela teve. Sobrenatural. Por isso, uma mulher extraordinária, mas que não foi uma ignorante, a ponto de rejeitar a palavra de Deus para se cumprir na vida dela. Pelo contrário, ela aceitou a palavra, cumpriu a missão dela, porque Jesus mesmo diz daí, né? Naquele momento ali estavam meio perturbadinhos, né? Essa que é a realidade, achando que eles tinham autoridade sobre Jesus, até um ponto. Por isso que Jesus diz aqui, ó, eis que minha mãe, eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, o povo que estava ouvindo ele. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, até um ponto, Maria tinha feito a vontade de Deus, o quê? Entregando a vida dela para Cristo ser feito, se fazer carne no ventre dela. Isso é obra de Deus. Só que no momento que ela começa a querer ter uma autoridade maior sobre Jesus e querer colocar parâmetros, limites sobre a vida dele, aí ele deu um corte. Com qual intuito? Para abrir o entendimento dela, dos irmãos, com o intuito de que eles entendessem que aquele que faz a vontade do Senhor, de Deus Pai, esse é irmão, irmã e mãe dele. Ok? Por isso, depois disso, eu acredito que muita coisa mudou na vida espiritual de Maria e também dos irmãos de Cristo. Tanto que o Tiago, o livro de Tiago que está na Bíblia, esse cara aí, ele é meio irmão de Cristo. Ele é filho legítimo de São José e Santa Maria, e aí que entra esses detalhes. Nesse momento está o Tiago ali também, e Jesus dá um corte. Imagina o que acontece espiritualmente com eles, né? Então, a Bíblia não trata, não esmiuça tudo, ela deixa entre linhas as coisas. Então, depois disso, o que aconteceu? E aí Tiago foi levantado como apóstolo, cara. Imagina que experiência o irmão de Jesus teve, né? Ele creu no próprio irmão, ele teve que crer. E aí quando ele crê espiritualmente, aí sim ele cumpre aquilo que Jesus falou espiritualmente.
Então, fisicamente, eles estavam querendo criar parâmetros sobre a vida de Jesus, sobre o que ele deveria fazer. Não, como é que a tua família está lá fora, Jesus? Eles querem falar contigo, é algo importante. Jesus olhou, é como se Jesus dissesse, mais importante é eu pregar a palavra do meu Deus, é como com 12 anos, né? Mas por que tu fez isso conosco, Jesus? Vocês não sabiam que eu deveria cuidar dos negócios do meu pai? Olha o que Jesus falou com 12 anos para José e Maria. E Maria guardou isso. Então é muito interessante a história toda, né? Gente, é uma coisa fantástica. Desde o primeiro momento, por exemplo, José, noivo de Maria, o Espírito Santo envolve ela, o verbo se faz carne, ela se acha grávida do Espírito Santo. Aí José vê que a barriga dela começou a crescer. Tu imaginou a loucura que foi isso, gente? José, a Bíblia diz que ele planejou deixar ela em secreto, porque ele amava tanto ela e ele queria tanto bem para com ela que ele desejou deixar em secreto para não ser ela apedrejada. Porque segundo a lei, né, dos judeus, mulher que tivesse relação antes do casamento, ou tivesse imagina, aí é apedrejada, morta na hora. Não interessava se estava grávida ou não. Só que Deus intervém, manda o anjo falar com José e José aceita e recebe. Aí o anjo diz assim, ó, não tenha medo, José. Recebe Maria como tua mulher. Amém. Eu nunca vi um casamento onde o marido e a mulher não têm relação sexual. Eles tiveram, depois que Jesus nasceu. Maria virgem, até o momento que Jesus nasce, porque ele rompe o ímen. Ela perde a virgindade quando Jesus nasce. Porque o ato de romper-se o ímen, a mulher perdeu a virgindade. Não precisa ser uma relação sexual com o homem. Né? Rompeu o ímen, acabou a virgindade ali. Então, no nascimento de Cristo, rompeu-se o ímen. Não tinha cesárea na época. Entendeu? Aí, depois de 40 dias, conforme a lei, se purificava a mulher, 40 dias, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, Lucas capítulo 3, 21. E Jesus se batizou nas águas com quase 30 anos, Lucas capítulo 3, 21 em diante. Ali você lê ali os versículos, ali você vai entender. Lucas 2, 21 e 3, 21 você vai ver. No 2, 21, a apresentação de Jesus. Jesus foi apresentado. E depois, quando ele era adulto, quando ele tinha consciência do que ele deveria fazer, dando-nos o exemplo, ele vai até João Batista no Rio Jordão. O João não queria batizar ele de jeito nenhum. Jesus insistiu com ele, aí o João aceitou. Eu que tenho que ser batizado por ti. E vens tu a mim para que eu te batize? Não, de jeito nenhum. Aí Jesus insistiu, aí João aceitou. Olha que privilégio, né? Olha a humildade de Jesus. Pena que as pessoas não têm humildade. Tem gente que ouve uma palavra como essa, não dá o braço a torcer. Não são humildes. Vive a vida toda enganado pelo próprio inferno e vão pagar o preço depois da eternidade. Por quê, pastor? Porque a reta palavra de Deus ninguém distorce. Aí Jesus desce as águas com quase 30 anos de idade. Eita, glória a Deus. É muita coisa linda na Bíblia Sagrada. E aí entra essas questões, gente. Você tem que ler a Bíblia, tem que se ver no texto. Você deve compreender que a Bíblia está falando de você também. Não você se sentir como um estranho. Meu irmão, nós somos mais conhecidos por Deus do que você possa imaginar. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, diz a palavra, sem que Deus permita. Então imagina, Deus nos conhece por dentro e por fora. Antes mesmo de falarmos com Deus, Ele já sabe o que nós vamos falar. Amém? E aí entra a questão, gente. Jesus teve irmãos, irmãs e não teve pecado nenhum na relação sexual entre José e Maria. Tanto que José e Maria tiveram filhos e filhas. Se alguém pregar o contrário disso, nega o que está escrito aqui. Não deixa ninguém te enganar. Amém. Ai, pastor, mas aí Maria não é santa. Claro que é. José não é santo. Claro que é.
Deus não criou o homem e não disse, crescei e multiplicai-vos? Foi Deus que falou. Amém, gente? Às vezes as pessoas começam a ir para a igreja e começam a querer... É puro demônio daí. Começa a criar uma imagem. Não, agora não vou ter mais sexo, não vou ter mais intimidade com meu esposo. Tu tá bem? Tu tá ruim da cabeça. Isso é demônio. A Bíblia diz que o homem e a mulher, eles se separam por algum tempo para se aplicar à oração e depois tornam a se unir, para que não sejam tentados pela concupiscência, pelo libido, pelo desejo. Tentados por quem, pastor? Pelo próprio Satanás, diz a Bíblia. Então as pessoas, sabe, gente, por isso foge dessas coisas, isso aí é pura doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Tem que observar a palavra de Deus e entender de uma relação sexual que você nasceu e não tem pecado nenhum nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu abençoo a vida das pessoas, que todos passem a ter entendimento da palavra, compreendam essas verdades e se vejam, Pai, de fato e de verdade, da família de Deus. O Senhor Jesus mesmo diz, quem é minha mãe, meus irmãos? Eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs, porque todo o que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e mãe. Por isso, Deus, ajuda cada pessoa a compreender que nós temos a tua verdade diante de nós e devemos assumir, viver e crer. Eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando cada pessoa orar a ti, eu peço, Senhor, ouça, Pai, a oração dessa pessoa. Ouve-nos, Pai. Inclina teus ouvidos e nos ouça. Em nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo todos. Amém. E toda dor, toda doença, todo mal sai da vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vida, alma, espírito, casa e família, eu consagro a ti, Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, às 20 horas, estarei aqui novamente ministrando a palavra, e que Deus te abençoe muito. Lembrando, Farroupilha, domingo, 8h30 da manhã, rua Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo prédio do supermercado Mini Preço. Em Gramado, 18 horas, Rua das Violetas 55, bairro Moura. Domingo estarei com todos em nome de Jesus, com a graça de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos. Que se alguém deseja ajudar o ministério e ajudar-nos a levar essa verdade, Pix 22042199 contrário 53. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.